Olá professores, olá professoras, aqui é o Lucas Carvalho e nesse vídeo você vai aprender como fidelizar os seus alunos particulares ou até os seus alunos em turma, mas eu vou focar nos seus alunos particulares nesse vídeo. Como fidelizar eles, ou seja, como fazer com que eles não parem de ter aulas com vocês. Bem simples, certo? Eu vou trazer algumas técnicas aqui e se você aplicar elas, eu te garanto que vai aumentar muito as chances deles não pararem de fazer aulas com vocês. Mas como as técnicas de captação, as técnicas de fidelização, elas não são 100%. O que significa que, obviamente, um dia os alunos vão parar de ter aulas com vocês. Normal, isso é um processo normal. Ou porque eles vão desistir de aprender o que vocês ensinam, ou porque eles vão atingir os objetivos deles, ou porque eles vão perder o emprego e vão parar de ter aulas com vocês. Enfim, tudo isso a gente pode ao máximo tentar evitar aplicando essas técnicas, mas nada é 100%. Então a primeira coisa que a gente vai aprender nesse vídeo é a diferença entre fidelizar e reter. Tá? O que é reter um aluno? É ele continuar contigo pagando todos os meses as tuas aulas. O que é fidelizar? É quando ele sair, ou ele retém, né? Ou mesmo que ele saia, quando ele vai voltar a querer aprender aquilo que você ensina, ele lembra de você e volta a ter aulas com você. Ou quando algum amigo, parente dele, quiser aprender aquilo que ele ensina, ele lembra de você e te indica. Isso é fidelizar. Então o aluno passa a ser fiel a você mesmo não tendo aulas com você. Ou seja, mesmo que você não retenha ele, você fideliza ele. Claro que o ideal é você reter. Quando você retém, você está fidelizando e retendo. Mas, quando ele para de fazer aula com você, pelo menos você deve fidelizar. Então é disso que se trata a fidelização. E por consequência, ela dá muito mais segurança e estabilidade financeira. No momento que você não precisa ficar captando novos alunos todos os meses para manter a sua renda, porque você fideliza eles. Então eu sempre falo que, apesar de que mais da metade dos meus vídeos aqui no YouTube, do meu conteúdo no Instagram, daquilo que eu trato dos meus cursos, é sobre captação, porque sim, é o que vocês mais me pedem, que vocês mais me perguntam, aquilo que vocês mais demandam. Apesar disso, a fidelização ela é mais importante que a captação. Por quê? Porque você pode captar um aluno hoje e esse aluno parar de ter aulas com você daqui a 2 meses. E daí você vai ter tido de faturamento com esse aluno 2 mensalidades. Agora, se você já tem um aluno por 6 meses, certo? Vocês concordam comigo? Se você fidelizar ele, as chances dele ficar por mais 6 meses é maior do que você captar um aluno desconhecido, que você não sabe se tem condições de manter aulas com você, você não sabe se tem vontade de aprender realmente aquilo que você ensina a ponto de ficar vários meses fazendo aula com você, tudo mais. Então, fidelizar um aluno significa um maior faturamento a longo prazo do que você captar um novo aluno. Então, é melhor você fidelizar um aluno que você já tem do que captar um novo e perder um que você já tem. Vocês entenderam essa lógica? É quase que você prefere aquele que você já sabe que paga direitinho todos os meses, aquele que você já sabe que tem condições de pagar por suas aulas, aquele que você já sabe que quer realmente aprender e está disposto a ficar a longo prazo aprendendo com você. Então a fidelização é muito, muito, muito importante. E, infelizmente, não é tão demandada pelos professores, apesar de ser mais importante do que a captação. Então se preocupem com a fidelização dos seus alunos. Essa é a primeira coisa. E o que é se preocupar com a fidelização dos seus alunos? É a primeira dica que eu vou dar para você sobre como fidelizar. É se preocupar com o aprendizado, com o resultado do seu aluno. Essa é a primeira coisa. Você tem que entrar na aula realmente preocupado com que se ele vai aprender ou não. Sair da aula preocupado se ele vai fazer as tarefas ou não, se ele vai se desenvolver ou não. Certo? Não é só estar presente na aula e fazer a sua parte, e sim também se preocupar com o aluno fazer a parte dele e se esforçar para estimulá-lo a fazer a parte dele. Nós, professores, sabemos que a gente dá um empurrãozinho, o aluno que vai para frente, o aluno que desenvolve aquilo que a gente ensina. A gente ajuda, a gente catalisa o processo, a gente facilita o processo, mas é o aluno que faz a caminhada, é o aluno que aprende. Então é dele a responsabilidade de aprender. Porém, apesar de ser dele a responsabilidade de aprender, cabe a nós nos preocuparmos com o aprendizado dele.
E eu acho que esse é um primeiro ponto muito importante. Mas eu sei que a maioria de vocês já se preocupou com isso, então já vamos para o segundo ponto desse conceito de fidelização, que é o quê? Pensar, se preocupar, entender, investigar e levar em consideração o objetivo do aluno. É muito importante. O objetivo do aluno é diferente do seu objetivo. O seu objetivo naquilo que você ensina pode ser por exemplo, você estuda francês, você é professor de francês e, consequentemente, está sempre estudando francês e desenvolvendo seu francês. Isso é básico. Quando você estuda o seu francês, você tem um objetivo. Você aprende determinados conhecimentos que um professor aprende, que é importante para um professor, mas que não necessariamente é importante para o aluno. Então você tem que entender que o seu objetivo com o francês é diferente do objetivo do aluno com o francês. Certo? Você, como professor de guitarra, de violão, de canto, você gosta de aprender determinadas músicas, de desenvolver na sua voz, no seu violão, na sua técnica, determinadas técnicas, determinadas estruturas. E essas determinadas técnicas e estruturas são diferentes das técnicas e estruturas do aluno. Você, como professor de física, tem um gosto, uma vontade de aprender física diferente daquele seu aluno que só quer aprender física para passar de ano ou que só quer aprender física para passar no Enem. Não significa que nós, como professores, não devemos estimular o aluno a querer mais do que só o objetivo dele. Mas a gente sempre tem que ter em mente o objetivo do aluno, se preocupar com o objetivo do aluno, trabalhar no objetivo do aluno e focar o nosso currículo, didática, planejamento e avaliação sempre pensando no objetivo do aluno. Isso é tiro e queda para você perder um aluno. Você não pensar no objetivo dele. E mais, você não demonstrar, e daí vamos para a nossa terceira dica de hoje, você não demonstrar para ele, não mostrar o tempo todo para ele que aquela aula está servindo ao objetivo dele. Então, no início da aula, você tem que convencer o aluno de que aquela aula vai servir o objetivo dele, para fazer ele prestar atenção. Toda vez que você dá um exercício, que você dá uma tarefa de casa, você tem que convencer que aquela tarefa de casa serve ao objetivo dele, para que ele se sinta estimulado a realizar aquela tarefa. Você sempre tem que pensar no objetivo do aluno. E é claro, o objetivo do aluno muda. Às vezes o objetivo do aluno não é óbvio nem para o aluno. Às vezes você vai ter que investigar o objetivo do aluno para descobrir esse objetivo. E às vezes demora aulas para você descobrir o objetivo do aluno. Às vezes na primeira aula, nos primeiros minutos você descobre. Mas às vezes demora aulas e aulas para você descobrir o objetivo do aluno. E a partir desse objetivo, você constrói o currículo didático, planejamento e avaliação e sempre deixa o aluno ciente de que aquela aula que você construiu, aquela tarefa que você deu, serve ao objetivo dele. Beleza? Essa é a terceira dica de fidelização. A quarta dica para você fidelizar muito bem os seus alunos se trata do acompanhamento, do cuidado. E, a partir desse acompanhamento, colocar o aluno em recuperação ou não. Vou explicar. Os teus alunos, quando você tem 2 ou 3, é mais fácil. Mas quando você começa a ter 10, 15, 20, quando você tem 50 alunos, imagino eu que já em turmas, né? É muito raro alguém ter 50 alunos particulares, no geral já construiu turmas, ou até produtos de ensino que você tem 100, 200 alunos. Quando você começa a ter muitos alunos, você começa a não acompanhar cada um deles. Agora, é importante que você acompanhe cada um deles. O que é acompanhar cada um deles? Eles estão vindo nas aulas? Eles estão realizando as tarefas? Eles estão aprendendo, se desenvolvendo, crescendo? Eles estão vindo na mesma linha de base nas aulas? O que significa essa linha de base nas aulas? O aluno está sempre sorridente, está sempre feliz, está sempre alegre nas suas aulas e do nada ele começa a ficar mais sério, ficar mais com uma aparência de tediado, mais olheiras, bocejando. Ele perdeu a linha de base dele.
Então você tem que acompanhar se ele está sempre na linha de base dele, ou melhor, né? Claro que se o aluno, desde a primeira aula, ele sempre está bocejando, sempre está com olheira, sempre está com cara de tédio, às vezes essa é a maneira dele viver, essa é a maneira dele ser, né? Esse é o normal dele, daí tudo bem, cada um tem sua maneira de ser. Mas se ele quebra a linha de base dele, se ele se afasta de você, se ele começa a desenvolver menos naquilo que você ensina, se ele nunca chega atrasado nas aulas, mas ele começa a chegar atrasado, se ele nunca cancela as aulas, ele começa a cancelar as aulas. Então você tem que ficar acompanhando esses dados objetivos do seu aluno. São dados objetivos, numéricos quase. Né? Quantos por cento das tarefas ele faz? Ah, Lucas, desde que ele começou a fazer aula comigo, ele sempre faz metade das tarefas. 50% das tarefas. Mas em determinado momento ele passou a fazer só 10% das tarefas. Quebrou a linha de base dele, saiu da linha de base dele. Lucas, ele sempre fez 100% das tarefas. Só que agora ele está fazendo só metade das tarefas. Quebrou a linha de base dele. Então você precisa estar acompanhando esse dado numérico. E também tem aqueles dados mais subjetivos que você também tem que ficar acompanhando. Se ele está prestando atenção na aula, se ele está gostando da aula, se ele está bocejando, se ele está com olheira, se ele está cansado, se ele está quebrando a linha de base dele nesses sentidos. Tá, Lucas, estou acompanhando ele. Vi que ele quebrou a linha de base dele para pior, está se afastando de mim. O que eu faço? Aí eu coloco ele em recuperação. O que significa colocar ele em recuperação? É assumir que esse aluno ele está prestes a sair. Você está prestes a perder esse aluno, a não reter esse aluno. Logo, você tem que colocá-lo em recuperação e começar a se preocupar. Como eu recupero esse aluno? Como eu faço ele voltar a se interessar nas minhas aulas? Como eu faço ele voltar a sorrir, ficar animado nas minhas aulas? Como eu faço ele voltar a fazer as tarefas? Como é que eu faço isso então? Como é que eu coloco uma recuperação em prática? Aí vamos para a nossa quinta dica de hoje. Mas antes, essa é a dica mais importante desse vídeo, é a quinta dica. Antes de dar essa quinta dica, a dica mais importante, eu quero lembrar de vocês que esse canal aqui do YouTube é um canal que fala para professores autônomos, professores particulares. E se você está dentro de um desses grupos, se inscreve nesse canal que eu tenho certeza que esse conteúdo vai ser muito útil para você. Curte esse vídeo para me ajudar no meu trabalho. Comenta alguma coisa aqui embaixo e eu vou ficar muito feliz se você fazer essas coisas, porque vai me ajudar muito aqui na propagação desse canal do YouTube para mais professores. E lembrando que no dia 17, 18, 19 e 20 vai ter um super curso de 12 horas, 100% gratuito. O curso vai se chamar Carreira do Professor Particular. Nesse curso eu vou te ensinar tudo o que você precisa para desenvolver a sua carreira como professor particular, como professora particular. Para se inscrever, para saber mais sobre esse curso, leia aqui a descrição desse vídeo, olha lá no primeiro comentário, vai atrás, corre atrás, olha o nosso site, se inscreve. É muito importante para a sua carreira, tenho certeza que você vai aproveitar muito. Fechando parênteses bem rápido, vou voltar aqui para o conteúdo dessa aula e vou falar sobre como recuperar um aluno. Como eu faço a recuperação desse aluno que eu acompanhei. Acompanhar foi a quarta dica. Recuperação está sendo a quinta dica. Como é que eu rodo uma recuperação? Primeiro, eu vou tentar procurar o motivo pelo qual está acontecendo isso com esse meu aluno. Então, alguns motivos comuns. Por exemplo, Lucas, as aulas são às 8 horas da manhã. Ele sempre vinha animado e tudo, e do nada ele está vindo com olheira, bocejando. Dá uma olhada para ver se esse aluno ele está indo dormir no mesmo horário que ele ia dormir antes. Porque às vezes ele ia dormir todo dia às 10 horas da noite. Só que ele arranjou uma namorada, um namorado, ele arranjou um emprego noturno, ele fez alguma coisa na rotina dele mudou, que aquele horário das 8 da manhã passou a ser um horário muito cedo. Se tu descobrir que esse é o motivo, é fácil de resolver, mudar o horário das suas aulas. Certo? Lucas, ele sempre fazia tarefa de casa, agora passou a fazer menos a tarefa de casa. Tentar entender o motivo. Será que ele está se interessando menos por a tarefa que você está realizando? Será que a tua tarefa que você está fazendo para ele está sendo tão interessante?
Será que você não está sendo muito repetitivo na tarefa que você dá para ele? Será que essa tarefa que você dá para ele não está muito fácil de acordo com o conhecimento que ele tem naquilo que você ensina? Ou será que está muito complicado? Será que ele não arranjou um emprego, uma namorada, um namorado, alguma coisa mudou na vida dele, ele teve um filho, alguma coisa que fez ele ter menos tempo da vida dele para realizar as tarefas? É um diagnóstico possível. Então você vai tentar diagnosticar isso. E esse diagnóstico vai ser a partir de um diálogo. Você vai conversar com o aluno, pelo amor de Deus, professor, não fica criando teoria na sua cabeça e botando em prática sem conversar com o aluno antes. O aluno é a pessoa que mais sabe sobre a vida dele. Você sabe pouco sobre a vida dele. O ideal é que você saiba cada vez mais e conheça o aluno e entenda a rotina dele e tudo mais. O ideal é esse, é claro. Você vai sempre, no início da aula, bater um papo furado para conhecer o aluno, saber da família dele, saber da rotina dele, do trabalho dele e tudo. Mas o aluno é o que mais sabe sobre a sua vida. Então é importante, é muito, muito importante que esse diagnóstico seja a partir de um diálogo. Você pare que você conversa com o aluno. Fala para ele. Então, fulano, vi que você não está fazendo as tarefas. Então, fulano, vi que você está se atrasando para as aulas. Vi que está acontecendo isso. Vamos conversar, vamos ver, vamos procurar uma solução juntos. E daí você constrói a solução. A solução pode ser mudar o horário de aula, pode ser diminuir o tempo da aula, aumentar o tempo da aula. A solução pode ser fazer mais tarefas, menos tarefas, dar menos tarefas, dar mais tarefas para ele, suspender as tarefas por um tempo. Certo? E não tem nenhum problema nisso. E repara, não é porque aconteceu isso, não é porque você diminuiu o número de tarefas, diminuiu a carga da aula, aumentou, mudou o horário e tudo, que você precisa mudar o preço que o aluno paga, a mensalidade do aluno. É importante vocês terem em mente isso. Por que eu tô falando isso, Lucas? Que papo aleatório, porque você falou em mensalidade do nada. Porque tem muitos professores que, quando vê o aluno se afastando, por algum motivo acham que tem que diminuir a mensalidade. Não tem nada a ver. Nada a ver. Às vezes o problema do aluno está longe de ser uma questão financeira. Às vezes ele não se importa de pagar o que ele está pagando, só que ele quer meia hora menos de aula. Porque naquele momento da vida dele é importante meia hora menos de aula. E você não precisa baixar proporcionalmente a mensalidade do aluno. Nada a ver, não precisa. Às vezes ele quer menos tarefa e você não precisa baixar proporcionalmente a mensalidade do aluno. Mas às vezes ele também quer tarefas mais complexas, mais difíceis. Às vezes ele quer aulas em horários diferentes ou numa frequência diferente. E daí você vai junto com o aluno procurando soluções. É claro, essas soluções têm que estar dentro do seu... tem que valer a pena para você também. Você não pode mudar para um horário que o aluno possa, mas que não é confortável para você. Que é um horário que você não trabalha, um horário que você não atende alunos. Você não pode mudar o seu sistema de dar tarefas, sendo que não é interessante para você as tarefas, é muito complicado para você e tudo. Então tem que valer a pena, tem que valer a pena para você e valer a pena para o aluno. E daí você vai colocar o aluno em reforço, que a gente chama, né? Não, recuperação, desculpa, não é reforço, recuperação. Beleza? Então essas foram as 5 dicas de hoje, o vídeo está ficando meio longo. Vou encerrar por aqui, tem muito, muito, muito mais sobre fidelização. Eu poderia ficar aqui 10 horas falando para vocês sobre dicas de fidelização. Eu nem entrei em planejamento de aulas, que tem vídeos aqui no YouTube falando sobre isso, do canal do Projeto Professor de Sucesso. Eu nem falei sobre o currículo didático, planejamento e avaliação, que tem vídeos aqui no YouTube falando sobre isso. Eu nem falei sobre profundamente sobre como diagnosticar o objetivo do aluno. Tem vídeos falando sobre isso. Sabe, tem tantos temas para falar sobre fidelização. Há muita coisa para falar sobre fidelização. Inclusive, na minha comunidade de professores, a gente trabalha um dia da semana só falando de fidelização. Então, tem uma consultoria de 2 horas por semana só falando de fidelização para os professores, porque é muito importante para quem é da comunidade do Projeto Professor de Sucesso. Se você está interessado em entrar na comunidade do Projeto Professor de Sucesso, onde você aprende com um acompanhamento profundo comigo e com uma equipe multidisciplinar, onde você vai tratar diferentes aspectos da sua carreira para você consolidar a sua carreira como professor autônomo, como professora autônoma, se você quer participar dessa comunidade, venha no curso no dia 17, 18, 19 e 20 de março,
que lá no final desse curso eu vou abrir vagas para a comunidade. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo então. Beijão!